Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Confira agora os destaques desta edição. Hoje é dia de sessão ordinária aqui na Câmara. Confira os principais projetos da pauta de votação desta quinta. Vereadores da CEI do Mamulengo realizam nova reunião. Legislativo a serviço da educação. Alunos de uma escola de São José visitam a Câmara para conhecer o trabalho dos vereadores. E presidente do OAB comenta o novo Código de Processo Civil que entrou em vigor na quarta-feira. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Toda quinta é dia de votação de projetos de lei aqui na Câmara. Então a gente confere agora mais detalhes dos principais projetos que estão na pauta da sessão desta quinta, que é a 13ª do ano. A pauta da 13ª sessão ordinária começa trancada. Isso porque 6 projetos de lei tramitam em rito de urgência no Legislativo e impedem a votação das demais propostas. O primeiro projeto de lei a ser apreciado institui o Sistema Municipal de Cultura. O projeto já havia travado a votação na semana passada por falta de parecer. Outras 5 propostas também tramitam em rito urgente. Uma autoriza a Prefeitura a doar uma área à obra social e assistencial Padre Bonafé. Outra permite o uso de área pública pela Sabesp. Ainda de autoria do Executivo, um projeto de lei complementar cria novo plano de carreira e vencimentos da Guarda Civil Municipal. O projeto que altera a regulamentação do serviço de transporte coletivo por lotação em veículo tipo Kombi e o veto do prefeito ao projeto do vereador Ciborgue, que permite animais de estimação nos parques municipais, também tramitam em rito de urgência. Outras 9 propostas aguardam apreciação. Entre elas, uma autoriza a inclusão da capoeira e de conteúdo sobre o Aedes aegypti na grade curricular do município. A prevenção à zika e dengue é tema de outra proposta que autoriza a distribuição de repelente à população. 2 projetos são dirigidos à população idosa. A implantação de um programa habitacional em regime de comodato e preferência de uso dos assentos no transporte coletivo a idosos, obesos, gestantes, pessoas com deficiência ou com criança no colo. A proteção aos animais motivou um projeto que torna obrigatória a inscrição nos carnês de IPTU da frase "maltratar e abandonar animais é crime". Completam a pauta da 13ª sessão ordinária projetos que concedem título de cidadão joseense e medalha Cassiano Ricardo, além do que obriga restaurantes a conceder desconto ou meia porção para quem faz cirurgia de redução de estômago. Confira a pauta completa no site da Câmara, no link Sessões Plenárias. A Comissão Especial de Inquérito que investiga supostas irregularidades em um contrato firmado entre a administração passada e o Instituto Mamulengo Social realizou na tarde da quarta-feira uma nova reunião. Agora a gente acompanha como foi o encontro. Durante a reunião da CEI do Mamulengo, o vereador Macedo Bastos, presidente da comissão, abriu os trabalhos fazendo a leitura do requerimento que pedia a instauração da CEI, protocolado pelo vereador Wagner Balieiro. A comissão pretende investigar supostas irregularidades no convênio firmado entre a Prefeitura e o Instituto Mamulengo Social na gestão passada. O Tribunal de Contas do Estado aponta que o Instituto teria deixado de prestar contas ao município. O valor que não foi declarado passa de R$ 880 mil. Durante a reunião, o presidente destacou ser o objetivo da CEI reaver a quantia e apurar a situação de 125 ex-funcionários do Instituto que não receberam direitos trabalhistas. Esse Instituto Mamulengo Social, ele trouxe um prejuízo estimado aí ao erário público de cerca de R$ 885 mil. Na época, muitos trabalhadores que trabalhavam nessa empresa e prestavam serviço para a prefeitura ficaram sem receber, houveram várias ações trabalhistas, né? Então precisa realmente ser apurado a fundo, né, o que aconteceu. Entre os documentos solicitados pelos vereadores estão a cópia da decisão do Tribunal de Contas do Estado referente à ausência de prestação de contas pela entidade, cópia do inteiro teor do processo administrativo para reaver a quantia de cerca de R$ 885 mil que não teria sido declarada, cópia do inteiro teor do processo que estabeleceu a contratação e o convênio entre a Prefeitura na gestão passada e o Instituto Mamulengo Social,
Também foram solicitadas informações sobre outros convênios celebrados pelo Instituto Mamulengo Social e informações sobre a situação cadastral do Instituto na Junta Comercial do município, além do registro dos membros e do Conselho Fiscal da entidade. Nós, nessa segunda reunião, solicitamos documentos, subsídios, para que nós possamos aí estar analisando mais a fundo essa situação, entendendo melhor todo esse processo e é isso que agora nós aguardaremos inclusive uma próxima reunião. Agora depende da chegada desses documentos importantes para que nós possamos aí ter, na verdade, um material de trabalho, né? A próxima reunião da SEI deve ser realizada assim que a documentação solicitada chegar à Câmara. A TV Câmara exibe ao vivo todas as reuniões da SEI. Alunos de uma escola de São José participaram de uma aula um pouco diferente. Eles vieram aqui na Câmara para conhecer de perto o trabalho dos vereadores, uma oportunidade de aprender sobre política e cidadania. A curiosidade estava nos olhares e por todos os lados. Esses alunos da escola Despertar tiveram a chance de conhecer o prédio da Câmara, visitar o Memorial Legislativo, os gabinetes e ainda assistiram ao vídeo institucional sobre a função dos vereadores. Por falar em vereadores, olha a meninada fazendo perguntas para o presidente da Câmara, o vereador Shakespeare Carvalho. Quem também passou pela sabatina dos alunos foi o vereador Mota. Participamos de conversa, até de um pequeno debate com crianças de 9 e 10 anos. Você precisa ver as perguntas que eles fazem, então é muito importante isso para você despertar a consciência política de cada um. Você vai ver o retorno deles aqui, daqui mais 1 ano, 2 anos, a consciência política que eles vão ter. A ideia de abrir as portas da Câmara aos estudantes da cidade faz parte de um projeto do Legislativo para estimular nos jovens e crianças a prática de conceitos como cidadania e política. O projeto foi reformulado em 2014 e desde então tem atraído escolas preocupadas em trabalhar o tema em sala de aula. Acho que a coisa mais importante é fazer com que as crianças comecem a ter contato com uma coisa que nesse país vem caindo em descrédito muito grande, que é o contato com o político, com a política partidária, né? E para a visita ficar completa, os alunos fizeram uma parada no plenário da Câmara. Uma chance de, mesmo brincando, aprender como é ser vereador. Com isso eles aprendem um pouco mais sobre as funções do vereador, de como eles ajudam a cidade. Eu achei legal, eu aprendi que aqui a gente pode falar sobre a comunidade e também sobre o antes e depois da cidade. Conheci 2 vereadores, que um era o presidente, e depois eu aprendi que aqui na Câmara Municipal tem 21 vereadores. Bem, eu gostei, foi muito legal aqui, a gente aprendeu bastante coisa, acho que eu vou levar tudo para minha casa. No próximo bloco, o presidente da OAB comenta novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor ontem em todo o país, e também comenta sobre o trabalho da nova gestão do órgão. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Na quarta-feira, o novo Código de Processo Civil passou a vigorar em todo o país. A nova regra pretende dar mais agilidade ao andamento de alguns processos que chegam à Justiça. E sobre esse assunto, a repórter Vivian Scatolini conversou com o novo presidente da OAB de São José, que também comentou sobre o trabalho da nova gestão do órgão. Olá! Ao meu lado, o novo presidente da subseção de São José dos Campos da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Rodrigo Canelas, eleito para o triênio 2016-2018. Perfeito. Parabéns e obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Quando a gente diz a OAB de São José, qual é a abrangência? De quantos advogados a gente está falando? Bom, hoje, na verdade, a OAB de São José é a OAB de São José e Paraibuna. A comarca de Paraibuna pertence a São José dos Campos também na questão da OAB, e estamos falando em aproximadamente 4.100 advogados hoje inscritos. E qual é a atuação principal da OAB hoje? Hoje a OAB ela não tem somente o papel de apoio e acompanhamento dos reclamos dos advogados, mas principalmente hoje de uma inserção mais efetiva até nas questões que envolvam a sociedade. Então a OAB tem várias comissões, vários conselhos municipais, inclusive, que a própria OAB faz parte. E isso é muito importante porque ela tem um caráter apartidário, né, que principalmente trabalha para a luta dos anseios da classe
dos advogados e também da sociedade. Essa é até uma linha que ela vem vertical, desde o nosso Conselho Federal, passando pelo Conselho Estadual em São Paulo e chega até as subseções dessa forma. E a gente tem mais de 40 comissões aqui nessa subseção. É um número até grande, expressivo, é até um recorde de comissões criadas. São 41 comissões hoje criadas aqui em São José dos Campos, em vários setores, vários segmentos, né? Todos eles que demandam de assuntos relacionados à área do direito e também até as próprias questões sociais. E como é o trabalho? Eles se reúnem regularmente? Sim, nós criamos também nessa gestão um regimento interno destas comissões para que possa dar até uma linha de trabalho. Não adianta você ter comissões e não ter eficácia, não ter um trabalho, um projeto. Então nós criamos um regimento, todas essas comissões se reúnem, elas têm uma obrigatoriedade de mensalmente, fazer uma reunião, apresentam um projeto, todas as comissões apresentam um projeto para a diretoria e trabalham na questão de promover palestras, encontros. Uhum. A OAB tem procurado se envolver mais nas questões que afetam o município, né? A gente pode citar, por exemplo, a discussão da lei de zoneamento, a campanha pelo saneamento e meio ambiente. Sem dúvida. Eu entendo até, foi um dos projetos nossos em campanha e a nossa linha de trabalho justamente essa proximidade. Hoje, além dos conselhos municipais, a OAB está participando de todos os eventos que envolvam diretamente a sociedade joseense e até de Paraibuna. Por exemplo, o evento da Câmara Presente. Existem várias reuniões que estão sendo agendadas durante esses meses. A própria OAB esteve presente em todas as reuniões. E para quê? Não é para alterar ou para criticar, ela vai justamente para demonstrar o ato de legalidade, estar presente ali de forma apartidária, como eu disse, mas principalmente de fiscalizador, de que tudo está correndo dentro de uma legalidade, dentro de um processo de licitude. Então, essas reuniões, essas audiências, por exemplo, que estão acontecendo, a OAB já está fazendo parte. Nós tivemos um congresso recentemente também sobre segurança pública, que a OAB esteve presente. Tivemos o lançamento da campanha da fraternidade, muito importante no nosso município. Pessoalmente eu estive presente, juntamente com outras autoridades da sociedade civil e os cidadãos. Então a OAB ela tem essa abrangência e nós temos esse objetivo realmente de cada vez mais estar mais próximo do que a sociedade pede. Até porque seria muito cômodo para nós, como entidade de classe, limitarmos o nosso trabalho somente à nossa classe. Falando sobre novidades do direito, de legislação, agora em março, né, entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Os advogados tiveram um ano desde a sanção, eles estão preparados? Então, na verdade o CPC, como nós chamamos, que é o Código de Processo Civil, ele já vem sendo trabalhado não somente aqui por nós em São José dos Campos, mas a nível federal, estadual. Foram várias as palestras, vários os cursos. Na gestão passada, por exemplo, nós tivemos um congresso aqui na própria Câmara com quase 600 pessoas, com vários temas envolvendo o novo código. E, na verdade, esse trabalho é um trabalho que ele é contínuo, né? Um trabalho... Os advogados, eles tiveram, sim, tempo para se aprimorar, para conhecer o novo código. Porém, toda a lei, nós sentimos a sua eficácia quando ela começa a ser praticada. Então, obviamente, ainda nós não sentimos isso na pele. Vão haver algumas diferenças, algumas dificuldades, mas eu entendo, na minha visão como advogado, principalmente, que o novo código ele tem uma cara mais moderna. Ele é um código que foca um pouco mais a questão de conciliação, de mediação, que são institutos hoje modernos e que são necessários, considerando que o nosso judiciário está abarrotado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo hoje é um dos maiores do mundo em volume de processo e certamente nós trabalharmos só com o litígio não seria uma política correta. O advogado ele tem que pensar em resolver sim para o seu cliente, para o jurisdicionado, mas o acordo hoje, as conciliações e mediações, elas são um instrumento de peso
E nós, quando estudamos nos bancos acadêmicos, nós somos formados a litigar. E isso está mudando um pouco, até com essa nova concepção do novo Código de Processo Civil. Muito obrigada, sucesso na gestão. Nós vamos ficando por aqui, até a próxima. Como será que se saiu o vôlei de São José, que enfrentou o Cruzeiro, líder da Superliga pelas quartas de final do campeonato? A gente vai descobrir no Giro Esportivo. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PAT da cidade, agora, na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de limpeza, jateador de vidro, porteiro, tecnólogo em edificações e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora vamos saber quais são as atrações desta quinta para a cidade na nossa agenda cultural. Hoje, às 8 horas da noite, tem exibição de teatro com bonecos da peça De Banfield a México, no SESI de São José. O espetáculo voltado para os adultos narra as histórias de uma viagem feita em 1992 que tinha o objetivo de percorrer toda a América Latina. As reservas dos ingressos podem ser feitas através do site. Também hoje tem encontro de jazz no Sesc de São José. O encontro reúne representantes do reggae jamaicano e bandas do estilo musical como o grupo Baobá Stereo Club. Os shows começam às 8 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 25. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos então com a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também para sexta-feira. A tarde desta quinta vai ser de céu nublado, com curtos períodos de sol. Não deve chover. Máxima 30 graus, mínima 17. Na sexta, o sol também aparece por entre as nuvens e o dia vai ser quente. Máxima de 34 graus, mínima 17. A probabilidade de chuva não passa de 5%. Ontem foi um dia difícil e de muita emoção para o esporte de São José, hein? A equipe de vôlei da cidade enfrentou o Cruzeiro, líder da Superliga, e para continuar a noite de duelos, os times de São José, que estão na 3 do Paulista, também jogaram. E não tinham uma tarefa fácil, porque dependiam da vitória para se distanciar da zona do rebaixamento. E agora a gente vai saber do repórter Daniel Melo como foi essa quarta de jogos importantes. E aí, Daniel, como foi o saldo para as equipes da cidade? Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador do Diário Legislativo. E falando do voleibol, o São José não conseguiu a façanha de vencer o Cruzeiro, líder da primeira fase da Superliga Masculina de Vôlei. No ginásio Riachão, em Contagem, Minas Gerais, a equipe joseense acabou derrotada por 3-0 e agora tem que vencer a segunda partida para provocar uma terceira. Este segundo duelo está marcado para o domingo, às 10h30 da manhã, no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos. Vale a torcida para a equipe da casa. No futebol, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, 2 empates garantiram as duas equipes de São José dos Campos fora da zona do rebaixamento. O São José Esporte Clube, a Águia do Vale, conseguiu um empate em 1-1 com o Comercial de Ribeirão Preto. E com este resultado está fora da zona do rebaixamento, é o 14º com 16 pontos. E teve uma situação curiosa,
que a gente pode chamar de a volta dos que não foram. Isso porque o técnico Vladimir Pereira, que tinha pedido demissão na última partida, comandou a equipe do São José, mesmo com as dificuldades e a crise. Já o São José dos Campos Futebol Clube empatou em 2-2 na noite de ontem com o Olímpia, aqui no estádio Martins Pereira, também conquistou um pontinho, está na 13ª colocação com 16 pontos conquistados. A rodada para estas duas equipes continua na luta contra o rebaixamento. O São José dos Campos Futebol Clube recebe no domingo às 10 horas da manhã no Martins Pereira a Itapirense. Já a Águia do Vale e o São José Esporte Clube, no mesmo horário e no mesmo dia, visita a Matonense, jogos pela 15ª rodada da competição. Bem, essas são as informações do esporte desta quinta-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.